saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que este sábado seja de portas abertas, de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem. Que seja um sábado de sabedoria para que você possa empreender, para que você possa aprender, para que você possa negociar, para que você possa comprar, vender. Que seja um sábado bendito na sua casa, com saúde, com paz, com prosperidade. Mais uma vez nós estamos aqui lhe convidando para orar conosco, para unir a sua fé com a nossa. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, tenho aqui a minha preparada. Uma vez a água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. É nessa hora que os doentes são curados, que os cativos são libertos. É nessa hora que milagres acontecem na vida dos que creem. Independente de religião, não estamos aqui para você mudar de religião, de placa de igreja, nada disso. Você pode também, deixar o seu nome aqui para oração, não custa, é só clicar aqui, escrever o seu nome, o nome do seu familiar, para a oração, do seu ente querido, ou a área da sua vida aí que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda. Então faça isso agora, inscreva-se também no canal, porque só de estar inscrito, você recebe uma cobertura de orações. Todos os dias nós oramos pelos inscritos no canal. Estamos fazendo aquele propósito, Você que está participando conosco, o propósito dos 700 escolhidos que atiravam com uma funda, uma pedra, num fio de cabelo e não erravam. Fecha aqui para mim. E não erravam. Quantas pessoas que a vida dela tem sido errar, tem sido falhar. Quantas pessoas que vêm errando, vêm falhando. 700 escolhidos atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Essa ametista aqui, você que está participando dos nossos cultos, você que está participando desse propósito, você sabe o que significa, E quem não está participando, depois eu deixo aí a pregação para você saber esse propósito, para você entrar nesse propósito e você também não mais errar. Você que vem errando, vem falhando, você que vem naufragando, Deus te dará condições de você ter habilidade para não mais errar, para não mais fracassar. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, nesse domingo, por exemplo, nós temos o culto das 8 horas da manhã. Logo pela manhã, a gente começa a semana, o domingo é o primeiro dia da semana, a gente começa a semana, a gente começa o dia priorizando Deus, considerando Deus. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai acrescentando aquilo que falta. Ele vai te moldando, Ele vai te mudando, Ele vai te transformando. E esse domingo é justamente para isso, para você se fortalecer, se renovar, aprender mais sobre a palavra. É para você ser transformado, é para você ser batizado com o Espírito Santo, é para você ser cheio de Deus. Então, quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, vem presencialmente, Quem
mora em outro estado, outro país, aí você participa do culto online, virtualmente através aqui do canal no YouTube, uma vez que nós transmitimos o culto para aqueles que moram em outra cidade, que moram distante. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, somos privilegiados, escolhidos. A verdade é que não somos excluídos, somos escolhidos. O Senhor nos escolheu para que a gente dê fruto, para que a gente alcance as tuas maravilhas. Então somos privilegiados por ser escolhidos do Senhor. E aqui estamos orando, buscando, falando contigo, meu Pai. O quanto carecemos, o quanto necessitamos da tua presença, o quanto necessitamos da tua intervenção, da tua manifestação. Aqui nós estamos buscando o teu socorro, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, abençoa este sábado, que seja de portas abertas, de boas notícias. Cura o doente. Se tem alguém agora doente, que essa pessoa seja curada. Se tem alguém com dor, que a dor desapareça. Que toda maldição seja quebrada, que todo mal saia da vida desta pessoa. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, todo mal sai agora. E que a tua luz brilhe sobre essas pessoas, meu Pai. Abençoa os fiéis da sua casa, os que vêm semeando nessa obra. Abençoa as famílias. Abençoa esse propósito dos 700 escolhidos que atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Porque eis aqui o teu povo, os escolhidos, que não vão mais errar. Pelo contrário, essa pessoa vai acertar como pai, como mãe, vai acertar como patrão, como funcionário, como ser humano. Tudo aquilo que vinha dando errado, que passe a dar certo. Abençoa as famílias, as crianças, proteja as crianças, meu Pai. Proteja, livra as crianças de todos os males. Que nesse país, no legislativo, no executivo, no judiciário, venha predominar a tua misericórdia. Caia 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Abençoa a água que essa pessoa preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa os inscritos no canal, os nomes que estão aqui para a oração, que sejam todas essas pessoas tocadas pelo teu poder. Oh, meu Deus, ilumina essas pessoas. Abençoa esse dia. Guarda-nos, proteja-nos. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, meu Pai. Aí onde você está, respire fundo. Pela fé você está respirando a paz. Você está respirando a força de Deus, a presença de Deus. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sim vencer. Você consegue sim vencer. Tem momentos e horas que vem um pensamento, uma voz no seu ouvido dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai conseguir. Você não poderia ou não conseguiria se Deus não estivesse contigo. Mas porque Ele está com você, você pode, você consegue. Fala aí: eu posso, eu consigo, eu realizo. Você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima, você vai vencer. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, juntos estaremos nesse domingo adorando a Deus, buscando a Deus, conhecendo mais sobre a palavra de Deus. Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está a Igreja Hospital da Alma. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha presencialmente. Mas se você mora distante, numa outra cidade, estado, aí você participa através do nosso canal aqui no YouTube. Tá bom? Por isso é importante você estar inscrito aqui no canal. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação agora, justamente para falar desse propósito, esse propósito dos 700 escolhidos, que atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam.
você não vai mais errar. Você vai acertar. Então, se você puder ouvir agora, ouça. Se não puder agora, assim que você puder, ouça. Vai lhe abençoar. Tá bom? Beba da água se você tem aí, crendo no poder de Deus. Deus abençoe. Bom dia. Está escrito assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ora, se o homem fiel será acumulado de bênçãos, aquele que não é fiel é acumulado do quê? De maldições, de problemas, de fracassos, de perdas, não tem jeito. E aí cabe aquele que não é fiel tomar a decisão de abandonar a infidelidade, assumir um voto com Deus e passar a ser fiel a Deus, honrar a Deus. Você vê que antes do culto iniciar aqui, a gente sempre abre, né, o link aqui do YouTube antes, com os áudios de algumas pessoas dizendo que depois que fez um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, uma porta abriu, um milagre aconteceu, uma resposta chegou, uma cura aconteceu, não é só financeiro não, em todas as áreas. Pessoas que elas sempre estão contando testemunho, dizendo, olha, bastou eu dar ouvidos a Deus e fazer esse voto de ser fiel nesse altar, um milagre aconteceu, um sinal aconteceu. Mas o nosso Deus é um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. O nosso Deus é o Deus que aumenta, é o Deus que supre, é o Deus que multiplica, é o Deus que aumenta. É o Deus que faz novas todas as coisas. Ele é ilimitado. O homem que limita o poder dele, mas ele não tem limite. Quando ele pediu o profeta falou para a viúva pegar as vasilhas vazias, fechar a porta, derramar azeite, o azeite ia se multiplicando, ele falou para ela, aqui encher, você coloca a parte e vai para outra. Aqui encher, você coloca a parte e vai para outra. Quando acabaram-se as vasilhas, o azeite parou. O azeite, que simboliza a bênção, não acabou, o azeite parou. A bênção não acaba, ela para. Você parou de usar a fé, para de receber. Você parou de ser fiel, para de conquistar. Você parou de crer, você parou de externar a fé, você para de alcançar. Por isso, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Para prosperar com Deus, hoje é um culto que nós denominamos sabedoria financeira. Preste atenção, não desvia atenção não, você que está virtualmente, não desvia atenção não. Procure parar tudo que você está fazendo e prestar atenção. É para o seu bem. Estou dizendo para o seu bem. Porque o diabo, sabendo que a sua vida pode mudar agora, nesse culto, ele vai tentar desviar a sua atenção. Vai tentar fazer a criança chorar, vai tentar fazer o cachorro latir, vai tentar fazer você mexer no WhatsApp aí para responder alguém, e agora não é hora. Agora é hora de você que está virtualmente participar como se estivesse aqui. Porque se você absorver o espírito do que Deus quer te dar, se você ouvir a voz de Deus, hoje a sua história muda. Porque para Deus mudar a sua vida, Ele não precisa de tempo. Deus, preste atenção, Ele é Deus. Ele podia fazer a gente nascer desse tamanho já, não podia? Sim ou não? Podia ou não podia? Mas Ele é Deus. Ele podia, ao invés de criar tudo que Ele criou em 6 dias e descansou no 7º, Ele podia criar tudo num dia só. Podia ou não podia? Por que Ele não fez? Porque Deus é Deus de processo. Deus é Deus de processo. Deus é Deus de trabalhar de maneira que cada um vai se envolvendo, obedecendo e crescendo primeiro, para depois chegar onde tem que chegar, alcançar o que tem que alcançar. Noé levou 100 anos para fazer a arca, foi ou não foi? Mas Deus podia estalar o dedo e ele fazia a arca num dia só. Mas é que Deus levou 100 anos para fazer um Noé. Um Noé. Deus levou 100 anos para trabalhar em Noé. Não era simplesmente para fazer a arca. Tão logo Deus já vê que você está maduro, que você não está apegado a dinheiro, que é papel, que você, conquistando ou não, você vai continuar sendo fiel a Ele, dependendo dEle, confiante nele, Ele vai te honrar, Ele vai te dar.
Ele vai fazer chegar nas tuas mãos o que nunca chegou. Ele vai fazer você entrar em lugares que você nunca entrou, acessar o que você nunca acessou. Ele vai fazer você conquistar, desfrutar do que você nunca desfrutou. Não para a tua glória, mas para dele. Não para o teu bel prazer, mas para ele ser glorificado. Quando você tem um propósito para a prosperidade que está de acordo com Deus, ele vai te honrar. Quando você diz, não, eu quero prosperar só para mostrar para os outros, só para pisar nos outros, não tem por que Deus aprovar isso. Mas quando você diz, não, eu quero prosperar, claro, para ter o melhor para minha casa, para minha família, mas eu quero prosperar porque eu quero ser coluna na obra de Deus. Eu quero prosperar porque eu quero dar testemunho de Deus. Eu quero mostrar que Ele existe. Quando você tem um propósito para a prosperidade, Deus vai fazer chegar nas tuas mãos o que nunca chegou. Deus vai fazer você ter ideias que você nunca teve, fontes de renda que você nunca teve. Deus vai colocar nas tuas mãos o melhor dessa terra. Então, cabe a cada um aqui se autoavaliar. À medida que eu estou pregando no coletivo, Deus, Ele está trabalhando no individual, no particular. Cabe a cada um olhar para si. Cabe a cada um, ele trazendo a voz de Deus, a pregação da fé para si. E ver o que encaixa, o que não encaixa, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Onde eu estou falhando e onde eu posso, já que eu estou acertando, onde que eu posso melhorar, já que eu estou acertando. Já que eu estou acertando, fazendo o que é fiel, o que é justo diante de Deus. Então o que mais, Deus, que o Senhor quer que eu faça? O que mais? Para o Senhor se manifestar, para a tua glória se manifestar, para o teu poder se manifestar. A Bíblia diz que, no livro de Juízes 20, 16, Juízes 20, 16, esse vai ser o nosso ponto de partida para a pregação de hoje. A Bíblia diz assim, entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. 700 homens escolhidos, canhotos. Quem aqui é canhoto? Alguém é canhoto aqui? Ninguém. Só a Ana Cláudia. Ana Cláudia é canhota. Então, não é fácil de achar canhoto. Não está fácil, não. Está fácil? Aqui ninguém é canhoto. Quem aqui é destro? Escreve com a mão direita. Quem escreve com a esquerda? 700 homens que eram canhotos. Atiravam com uma funda, um estilingue, uma pedra, num fio de cabelo e não erravam. O que significa isso? Eles tinham uma habilidade acima do normal. Eles eram habilidosos. Eles tinham uma habilidade acima da média. Não erravam. Grifa essa frase. Não erravam. Tem gente aqui que tudo que ela vai fazer, ela está dando errado. Tudo que ela tenta fazer, ela vem errando. Tentou trabalhar de empregado, deu errado. Abriu a empresa, deu errado. Abriu outra, deu errado. Abriu outra, deu errado. Investiu aqui, deu errado. Não, agora o pouquinho que sobrou, eu vou investir ali, que ali vai dar. Deu errado. Tem gente que a vida dela tem sido de erros, de fracassos consecutivos. Hoje Deus te trouxe nesse culto para dizer que a partir de hoje, se você crê na palavra dEle, na grandeza dEle, no que Ele vai dizer, vai falar para você, a partir de hoje você não erra mais. A partir de hoje você não erra mais em nada que você vai fazer. Em tudo que você for fazer, considerando sua fé em Deus, fidelidade em Deus, você não vai errar mais. Até o que for para dar errado vai dar certo. Porque para quem é fiel a Deus, para quem nasce de Deus, para quem é obediente a Deus, é fiel a Deus, até o que supostamente daria errado, Ele transforma em bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma a miséria em fartura, doença em saúde. Ele transforma vida derrotada, fracassada em vida abençoada. E nesse momento aqui, Ele está já mudando os seus pensamentos. Porque enquanto não mudar dentro, não muda fora. Por isso essa frase, ao invés de você, diante dos problemas, dos desafios, ao invés de você confessar a derrota, ficar chorando, reclamando, murmurando,
Você tem que falar, eu posso, eu consigo, eu realizo. Porque o diabo sopra no seu ouvido dizendo, você não pode, você não consegue. Não mudou até agora, não é agora que vai mudar. Você não venceu até aqui, não é agora que você vai vencer. Não vai dar. Você não nasceu para vencer. E o que alimenta o diabo, são as suas lágrimas, são as suas murmurações. Quando você está chorando, murmurando, falando, ó dia, ó vida, ó azar, eu não consigo, nada dá certo. Quando você está ali, acuado, o diabo está batendo palma, está rindo. O diabo está tocando o pandeiro, fazendo festa. Você está alimentando ele. Mas quando você está na lama, presta atenção, na miséria, você está numa situação vexatória, e você tira a força da fraqueza, você diz, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu vou sair dessa. Eu vou dar a volta por cima. Não, mas não tem jeito, tem. Mas não tem como, humanamente falando, não tem jeito, tem. Eu posso, eu consigo, eu realizo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O Deus que vê a minha fé, vê a minha fidelidade, é o Deus que vai me dar o escape. É o Deus que vai me dar uma ideia, é o Deus que vai me dar uma direção, é o Deus que vai abrir uma porta, é o Deus que vai criar uma situação para essa prosperidade acontecer, para esse milagre acontecer. 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com uma funda, uma pedra num cabelo e não erravam. Diga aí, eu não vou mais errar. Não, pode falar para você mesmo, eu não vou mais errar. Quantas pessoas que o primeiro erro dela foi investir em tudo lá fora, sem primeiro investir no altar. Foi acreditar em tudo e em todos lá fora, sem primeiro considerar e acreditar no que vem do altar. Quantas pessoas que deram mais crédito aos outros, pessoas que de repente ela nunca conversou uma vez, ela pega tudo que ela tem, coloca na mão da pessoa, e todas as vezes que Deus chamou, Deus tocou para ela vir para o altar, para ela ficar na dependência dele, para ela fazer um voto, ela não fez. Eu não estou dizendo que você não tem que investir, que você não tem que negociar. Eu estou dizendo que você só não pode fazer menos no altar, menos para Deus. Se a gente pegar Gideão, revoltado com a miséria, com a situação, 7 anos, que tudo que eles plantavam na hora de colher os inimigos vinham. Na hora de colher, os inimigos invadiam, os midianitas. 7 anos assim. Aí ele pega, sai da caverna, eles ficavam dentro das cavernas com medo dos inimigos, porque era muita gente, só de midianita, malequita. Era mais ou menos 135 mil homens que invadiam a terra. Gideão vai malhar o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. O trigo você malha no monte, na eira, porque você joga para cima, o vento bate, a palha cai do lado e o trigo cai na peneira. Mas se ele vai no monte, ele fica em destaque, os inimigos vão achar ele. Aí ele vai lá no lagar, malhar o trigo, colocar o trigo a salvo. Ele está tão revoltado que ele está dizendo assim, eu estou indo lá, porque perdido em meio, ficar aqui dentro da caverna chorando não vai resolver. Ficar aqui dentro parado, humilhado, aqui choramingando não vai resolver. Quando ele vai malhar o trigo, quem aparece? O anjo. Por que o anjo não apareceu quando ele estava na caverna? Por que o anjo não apareceu para quem estava dentro da caverna orando? Tem muita gente orando, só que dentro da caverna, e Deus não aparece. Tem muita gente choramingando para Deus, só que ela não sai da caverna, ela não toma atitudes. Ela não é ousada, ela não é atrevida, ela não é determinada. E aí Deus não aparece. Quantas pessoas que toda hora ela manda aqui, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A gente ora, mas você tem que sair da caverna. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que tomar atitude. Você tem que ser determinado. Você tem que ser macho, tem que ser fêmea. Você tem que ser definido na sua fé. Porque se eu estou sendo fiel, então eu quero ver o milagre. Se eu não estou sendo, eu tenho que passar a ser. Isso serve para você que não está sendo fiel. Você não está sendo fiel. No dízimo, você não é fiel. Então você passa a ser agora. Aí onde você está, você fala aí, porque Deus conhece mente, coração, pensamento. Você diz, Deus, a partir de hoje eu mudo. Já que eu quero mudar a situação, eu mudo. Eu vou ser dizimista a partir de hoje. Eu faço esse voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Eu vou somar aqui, o que eu tenho aqui?
no banco, na carteira, no bolso, não importa se é muito ou se é pouco. Eu vou dizimar hoje, e o que entrar daqui para frente eu vou dizimar. Quanto que é o dízimo de nada? Quanto que é o dízimo de nada? Nada, mas eu sou dizimista. Se não entrar nada, mas eu sou dizimista. Mas hoje, quem não é, e vai se tornar agora, você decide, é agora. Ó Deus, eu mudo essa situação. Eu passo a ser fiel. Eu vou somar aqui daqui a pouco, o que eu tenho, o que eu não tenho, não importa. Se é 10 reais, se são 10 milhões, eu vou dizimar. E o que entrar, eu vou dizimar. Mas eu não aceito mais essa miséria. Só de você assumir isso agora, Deus já vai iluminar sua mente. O diabo que estava agindo aí, ele já é amarrado quando você decide ser fiel. Quem já tem esse voto de ser dizimista fiel? Quem já tem? Então diga aí, pelo meu voto de ser dizimista, fiel, neste altar, do Hospital da Alma, a minha vida, ela vai mudar. Diga, vai mudar. Amém? Ou muda ou muda. Você tem que ser revoltado. O anjo apareceu para Gideão e falou assim para Gideão: Deus é contigo. Deus é contigo. Homem valente. Gideão falou assim: Deus é comigo? Cadê as maravilhas que os meus pais contaram que ele fez no passado? O que adianta falar que ele é comigo, se o que ele fez no passado ele não está fazendo hoje? Palavras, tem uma canção que diz: palavras não consolam, é preciso solução. Como que Deus é comigo, se a minha vida está esse caos? Lá dentro da caverna, os meus pais lá, falam lá que ele era Deus de maravilhas, de milagres. Mas cadê as maravilhas? Aí quando ele fala dessa maneira, o anjo se agrada. Deus se agrada, sabe do que? De uma fé racional, inteligente. Deus se agrada quando você usa a cabeça. Deus quer que a gente use a mente, a cabeça. Deus se agrada. Ele não foi mal criado, mal educado. Ele teve uma fé racional. Como que Deus é comigo? Eu estou nessa situação. E aí, o anjo vira para ele e diz: vai nessa tua força, homem valente, que eu sou contigo. Você vai livrar Israel dos inimigos. Você não vai livrar só o trigo da sua casa, da sua mesa. Você vai livrar a cidade toda. Aí Gideão vai ponderar. Gideão vai dizer, como se Deus não soubesse. Gideão vai querer, falar para Deus das suas debilidades, das suas fraquezas, das suas deficiências. Diz: mas Senhor, o senhor tem certeza que o senhor escolheu a pessoa certa? Porque eu sou o menor da casa do meu pai. E o meu pai, se o senhor não conhece, é o mais pobre da cidade. Ninguém acredita na gente. Ninguém ouve a gente. Será que o senhor não se enganou, não? Mas você vê, quantos que lá dentro da caverna tinham mais capacidade, mais credibilidade, mais nome, mais fama, e Deus não pôde aparecer. Sabe por quê? Porque Deus escolhe os últimos para ser os primeiros. Hoje você está sem beira, ninguém acredita em você, nem a sua família acredita em você, ninguém. Só tem um que acredita: Deus. O Deus que apareceu para Gideão é o que está aparecendo para você. O mesmo Deus. Que está dizendo assim: vai nessa tua força. Você está achando que não tem força, né? Você está achando que é o menor. Você está achando que é o menor da casa do seu pai. Você está achando que é o mais pobre. Você está achando que não tem condições. É aí que você tem. Porque quando você acha que tem condições, você despreza a força e o poder de Deus. Quando você entende que sozinho você não consegue, com o seu braço você não consegue, com a sua capacidade você não consegue, aí você vai ficar totalmente na dependência de Deus. E é aí que o milagre acontece. Gideão pega um cabrito, corre lá, prepara uma oferta, um cabrito, o anjo toca com um cajado, pá! O fogo queima, Deus aceita a oferta. E o anjo fala assim para ele assim: não temas, você não vai morrer. Você não vai morrer. Preste atenção. Gideão era o mais pobre e ele pega uma oferta. Uma oferta, um animal, que era uma moeda corrente. Os inimigos estavam invadindo a terra para roubar os animais e o trigo.
Eles usavam os animais também para arar a terra. Aí o anjo diz para ele, você não vai morrer. Quando ele faz a oferta do cabrito, ele teve uma resposta? Teve. Qual foi a resposta? Você não vai morrer. Mas também, até então, não mudou nada. Um exemplo, tem gente aqui que você já fez vários votos com Deus. Deus aceitou, tocou lá, o fogo veio. E Deus te respondeu, disse, você não vai morrer. E você não morreu, olha só. Não mudou, mas você também não morreu. Veio pandemia, você não morreu. Veio enchente, você não morreu. Veio isso, você não morreu. Você está aqui, mas também não mudou. Agora o anjo diz, lembrei. Você falou ali que você queria ver o que mesmo? As maravilhas, né? Seu pai contava que Deus fez no passado, não é isso? Você quer ver maravilhas, você quer ver coisa grande, não é? É. Então você tem que sacrificar na mesma proporção. Então você tem que vir para o altar na mesma proporção daquilo que você quer receber. Faz o seguinte, pega o segundo boi, de 7 anos, que é do seu pai, você vai sacrificar. Você vai destruir o altar de Baal. Baal simboliza diabo, simboliza idolatria, que é do teu pai. Teu pai, Gideão. Teu pai, que falou das maravilhas, hoje está servindo outro altar. Hoje ele está batendo cabeça lá, está curvando a cabeça dele, está se benzendo lá para um outro Deus, que não sou eu. E o que ele tem de maior valor financeiro, que é o que vocês guardam, as 7 chaves, que é a garantia de vocês, é o sucesso de vocês, é a poupança de vocês, é o pé de meia, é o segundo boi de 7 anos. Então você vai destruir o altar do teu pai, de Baal, você vai pegar o segundo boi dele, você vai sacrificar no meu altar. Aí você vai ver maravilhas. Espera aí, para fazer isso o sujeito tinha que ser muito macho. Macho, primeiro, porque o boi não era dele. O pai dele ia querer matar ele. Macho, porque ele ia tocar no altar do pai. Mas das duas, uma. Ou ele se rendia a Deus e obedecia a Deus, sem questionar, sem ponderar, e ele ia ver o milagre, ou ele ia ficar só choramingando, e os inimigos levando tudo, e até o segundo boi eles iam roubar. Você já sabe que Gideão vai lá, sacrifica o segundo boi, o pai dele quer matar, mas não acha ele. Mas dali, Deus dá estratégias, condições, direção, e ele, com 300 homens, vence um exército de 125 mil midianitas. Era 135 mil, mas ele mata 125 mil midianitas. E o pouquinho que sobra foge para um lado, para o outro. E Deus dá vitórias por 40 anos, dá paz por 40 anos. Gideão, que era o menorzinho, o mais pobrezinho, ele passa a ser juiz, é eleito juiz de Israel. Deus faz o menor se transformar no maior ou não faz? Deus dá sabedoria, estratégia, condições, mas tudo começou onde? No altar. Tudo começou onde? Ele não errou onde? No altar. Quando você não erra no altar, você não vai errar nas decisões lá fora. Quando você erra no altar, quando você dá as costas para o altar, as suas decisões lá fora são frustradas. Por mais que pareça que vai dar certo, você acaba fracassando, você acaba falhando. Então Deus está falando com alguém aqui, que a partir de hoje, você acertando no altar, você acerta em tudo. Você acertando no altar, você acerta em tudo. Nós começamos o culto falando de Juízes 20, versículo 16, que tinha 700 homens, canhotos, que atiravam com escolhido, que atirava com uma funda, uma pedra, num fio de cabelo e não erravam. Tinham habilidade. Tinham habilidade. A partir de hoje você não vai mais errar. Pode bater no peito e falar, eu não vou mais errar. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu não erro mais. A partir de hoje eu não erro mais. A sua vida vai ser transformada. Deus vai colocar nas suas mãos o que você nunca teve, que você nunca pensou em ter. Deus vai te elevar para que o nome dele seja glorificado. Você que está aqui virtualmente, escreve aí, eu não erro mais. Escreve aí, Alexandre.
Valéria, Elza, Vanessa, Renê, deixa eu ver, Emerson, quem mais? Solange, Maria, Giovanni. Coloca aí, eu não erro mais. Não vou errar mais. Chega! Chega! Aí a Bíblia diz, 1 Crônicas 12, 2, tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, enfim. Eles atiravam tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Eles tinham habilidade com as duas, é ou não é? Eu falava que o jogador que chuta com as duas e acerta é bom com a direita e com a esquerda, ele vale mais, ele custa mais caro. Quando você tem habilidade com as duas mãos, Deus está dizendo assim, essa habilidade não vem da sua capacidade, vem de mim. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que com uma mão ele segurava a espada e na outra a colher de pedreiro, reconstruía. Eles tinham habilidade com as duas mãos. Tem gente que é boa só numa coisa. Ela é boa para administrar, mas ela não é boa para trazer o dinheiro, para prosperar. Tem gente que é bom para trazer o dinheiro, mas não é bom para administrar. Tem gente que ele é bom numa coisa e não é bom em outra. E Deus está dizendo que Ele vai te dar habilidade para você conquistar e estabelecer. As duas mãos é conquista, conquistar e estabelecer. Conquistar e não perder aquilo que conquistou. Deus vai colocar nas tuas mãos habilidade para você ter novas fontes de renda. Habilidade para você não ficar preso a só uma coisa. Deus vai te dar habilidade para que você possa trazer para as tuas mãos novas oportunidades. Para que você tenha entendimento naquilo que você ainda não entende, conhecimento naquilo que você ainda não conhece. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 9, 26, 1 Coríntios 9, 26, não, deixa eu ir no 24. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo assim, tem muita gente correndo. Mas você sabe que na corrida aí, São Silvestre, é só um que vai levar o primeiro lugar. Não tem dois. Aí ele está dizendo, já que você vai correr, então corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Corra para ganhar. Entra para ganhar. Entra para vencer. Entra para valer. Quantos estão correndo hoje para prosperar? Para pagar conta? Para comer? Deus está dizendo, então entra para valer. Entra para mudar. Aí diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele está dizendo, todo atleta, ele se domina, se prepara para ter um título, para ter um troféu, para ter uma medalha. A nossa coroa, a nossa medalha, nós sabemos que é a eternidade. Nós sabemos que é o reino de Deus. Mas aqui nesse caso eu vou trazer para o financeiro. Porque se o atleta, ele se domina para ele ser o primeiro, o melhor, por que eu, que sou de Deus, não vou me dominar? Quantos atletas que se você der hoje um pedaço de pizza para ele diz, não posso, não como. Porque isso aqui é um pedacinho só, vai me engordar. Eu estou me dominando porque eu não posso comer isso, carboidrato assim, assado, por conta de energia ou da falta dela, porque eu vou treinar, porque eu vou concorrer, competir. Ele se domina. Quantos atletas que têm horas e horas de treinamento, e ele está lá, sem falhar, sem faltar. Aí por que eu, que sou de Deus, você que é de Deus, a gente não vai se dominar?
Se dominar no sentido assim, você hoje veio aqui no culto, você está aqui virtualmente, porque você está decidido a vencer. Mas quantos que ouviram uma voz e disseram assim, você está cansado, você merece descansar, não vai não, fique em casa. E ficaram, e nem estão virtualmente. Quantos que não se dominam? Na hora que vem um valor na mão, e aí Deus lembra e fala, nem precisava lembrar, mas Deus fala, dizima, primeiro pedaço do bolo, honra para quem merece honra, e ela não se domina, e ela vai gastar, comer, fazer de tudo, e Deus que fique para trás. Ela só vai lembrar de Deus quando o cinto aperta, quando a dor de barriga vem. Quantas pessoas que na hora que Deus chama para um voto, ela não se domina, ela dá as costas. Quantas pessoas que quando Deus chama para um propósito, ela fica fazendo conta ou se vitimizando. Você não precisa se vitimizar não, porque Deus te conhece. Você não precisa falar para Deus que você é o menor da casa do pai, que a família é mais pobre, porque Ele sabe. Ele conhece. Saiu uma matéria aí que os ingressos do carnaval de fevereiro de 2026 foi aberto para venda. Em alguns minutos acabou. Acabou o ingresso para assistir o carnaval em fevereiro. Que a pessoa nem sabe se vai estar viva. E paga R$1.000, 10.000, 5.000. Paga. Aí quando Deus chama a gente para pegar o segundo boi de 7 anos, que é do seu pai, a gente quer dar desculpa para ele. Não, Deus, meu pai não vai deixar. Ué, e Deus não sabe não? Ele está mandando você sacrificar por quê? Para você vencer alguns desafios. Para você vencer você mesmo. Tem hora que a gente quer pregar para Deus. Tem hora que a gente quer pregar para Deus como se Ele não conhecesse. Como se Ele não soubesse o que está fazendo, o que está falando. Quando Ele está te chamando para um desafio, é para você vencer você mesmo. Quando Ele me chama, eu estou na lama, na miséria, Ele me chama para fazer um voto, eu não preciso falar para Ele que eu não tenho. Ele está me chamando, é justamente para que eu me desafie, porque o meu maior testemunho, ou o meu primeiro testemunho vai ser fazer o quê? Conseguir o meu voto. Eu não tenho. E o meu primeiro testemunho vai ser o quê? Conseguir o meu voto. Porque se eu não consigo empreender, me mexer, fazer manobra, vender aqui, comprar aqui, para eu conseguir o meu voto, como que eu vou empreender, conquistar para ser um grande empresário? Como que amanhã ele vai me colocar numa condição para eu liderar, para eu ser cabeça, para eu ter o melhor dessa terra? Se no pouco eu me canso, se no pouco eu dou desculpa, eu murmuro. Aí ele diz no versículo 26, assim, corro, também eu, não sem meta. Não é isso? Assim, corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo assim, eu também estou correndo, só que eu tenho uma meta, eu tenho um ideal, eu tenho um objetivo. Eu esmurro a minha carne, a minha vontade, o meu ego, o meu eu. Não é o que eu acho, o que eu quero, é o que Deus está falando. Eu sacrifico o meu eu para que eu não seja desqualificado. Para que eu pregando para os outros, eu não seja desqualificado. Ele está dizendo o que eu estou falando, eu estou vivendo. O que eu estou pregando, eu estou vivendo. Eu também estou correndo, só que eu tenho uma meta. Você está querendo prosperar? Eu repito, para quê? Tem propósito? Tem. Ser coluna na obra, dar o melhor para a minha casa, testemunhar a Deus. Então, você tem uma meta, Ele vai te dar condições. Ele vai te dar sucesso nessa sua corrida. Ele vai te dar vitória nessa sua corrida. Você crê nisso? Nesse momento, Ele te dá habilidade para você trabalhar com o que você nunca trabalhou, negociar o que você nunca negociou. Para você ser bom com as duas mãos, conquistar e estabelecer. Tudo aquilo que deu errado vai dar certo daqui para frente. Deus entrando na sua vida,
a sua situação muda. A vergonha acaba, a humilhação acaba. A derrota acaba. Quantos homens que eram escolhidos e que não erravam num fio de cabelo? 700, sim ou não? Escolhido. Você crê que você é um escolhido? Você crê? Por mais que você não creia, você é. Vai nessa força, homem valente, mulher valente. Deus te escolheu, você não está aqui por acaso. Você não está acompanhando agora virtualmente por acaso. Você é um escolhido. Eu vou chamar você para fazer um voto que vai destravar a sua vida. Um voto, preste atenção, que vai abrir os seus caminhos. Um voto que vai dar habilidade, que vai dar novas fontes de renda. Um voto, preste atenção, que vai te elevar de nível. Eu vou te chamar para fazer um voto que você, preste atenção, vai ver a partir dessa data a evolução na sua vida. Salomão, Deus deu a ele sabedoria, foi ou não foi? O culto a gente determina aqui, sabedoria financeira, para você empreender, comprar, conquistar, mas a principal sabedoria é começar acertando no altar. Você já é fiel a Deus, fez o voto de ser fiel a Deus no dízimo, tá? Sendo fiel a Deus naquilo que você chega na tua mão, você devolve. Chega na tua mão, você devolve. Você não dá nada, você só devolve os primeiros 10%. Devolve as primícias, 10ª parte. Palavra dízimo, você procura aí o significado, 10ª parte. Primeiro pedaço do bolo. Agora, oferta, voto, segundo boi de 7 anos, Deus dá nome ao voto, a sacrifício. Deus dá nome. Quando Ele chama para dar uma oferta, Ele dá nome à oferta. Ele toca justamente naquilo que você não poderia. Ele toca justamente naquilo que você não poderia dar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho orado esses dias, revoltado, falando, Deus, eu não aceito o teu povo ser pobre. Eu não aceito o teu povo sempre dizimar o mesmo valor, viver a mesma vida, comer a mesma comida. O Senhor não é Deus de migalhas. O Senhor não é Deus de pobreza. Eu tenho ficado incomodado. Eu vou falar para você, não tem uma madrugada que eu não oro, inquieto, dizendo, Deus, tem que acontecer um milagre na vida dessas pessoas. Não é possível que esse povo vai ficar, a tua palavra vai ficar só no papel. Tem que acontecer, o Senhor está vendo quem é fiel. O Senhor está vendo quem está levando a sério, então tem que acontecer. Tem que acontecer. Me dá uma direção, o que o Senhor quer que eu pregue, o que o Senhor quer que eu fale? Fala! E aí Deus vem instruindo, vem orientando. E aí tem uns dias que eu venho estudando, orando. Salomão, ele vai construir o templo, ele pega pedras preciosas e ele coloca na fundação do templo. Ele coloca algumas pedras que a Bíblia dá nome. Coloca na fundação do templo, no alicerce. Quem coloca pedra preciosa no alicerce? Quem vai ver? Aí eu vou estudando. Aí eu encontro lá no peitoral do sacerdote 12 pedras. 12 pedras. Jaspe, esmeralda, ametista. Pedras. Cada uma tem o seu significado, o seu objetivo. Aí eu vou lá na Nova Jerusalém. Tem as pedras da Nova Jerusalém. E o que vem me chamando a atenção é a ametista. A pedra ametista, uma pedra natural, brasileira, roxa, ela simboliza sabedoria e espiritualidade. É a pedra do anel de formatura do teólogo. Na medicina, o médico, o anel de formatura dele, a pedra do anel de formatura da medicina, qual é? Do advogado é o rubi. Do dentista é a granada. É a granada, é uma pedra vermelha, parecida um pouco com o rubi. O rubi puxa para o rosa. A verde é de quem? A esmeralda. Acho que é da medicina, se eu não me engano. Da saúde, área da saúde.
enfim, da teologia. Quem trabalha com Deus, né? Deus, logia, quem estuda Deus. A pedra do anel de formatura é a ametista. E já que ela simboliza sabedoria, espiritualidade, aí vem a medicina oriental, que usa no chakra, que usa para tirar a energia negativa e repor a positiva. Mas nossa energia vem de Deus, vem da fé. Nossa esperança está na palavra, está em Deus. Aí eu peguei a ametista, coloca aqui, fecha aqui. Aí eu peguei a ametista e eu falei, eu vou fazer um teste. Não que a minha fé é colocada nessa pedrinha, a minha fé é em Deus, a minha fidelidade é em Deus, mas a Bíblia também faz menção da gente usar alguns pontos de contato. Jesus cuspiu, fez uma lama, passou nos olhos do cego. Sim ou não? A Bíblia diz que Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote usava para consultar Deus. Salomão pegou pedras preciosas para colocar nos fundamentos do templo. E aí eu peguei essa pedra, já tem alguns dias, e eu venho assim orando, Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá espiritualidade. Não é que a pedra vai me dar, não, mas só estou lembrando. Toda vez que eu ando com ela no bolso, aí eu lembro, Deus, o Senhor não é Deus da sabedoria? O Senhor não é Deus da espiritualidade? Da sabedoria. E Deus vem dando. Coisas que estavam travadas, destravaram. Falta muito ainda. E aí, Deus falou assim, faz um voto com as pessoas. Tinha 700 homens que não erravam. O meu povo não vai mais errar. Você vai fazer um voto com Deus. Eu vou te dar essa ametista natural, né? Não é feito na China, não. É pedra natural. Fiz questão de buscar natural. E você vai colocar na tua mesa, vai colocar no contrato, vai colocar na carteira de trabalho, na causa. Você vai andar com ela quando você for fechar negócio, trabalhar, quando você for negociar alguma coisa. Para quê? Só para você lembrar que você fez um voto de sangue no altar. Você pegou a oferta de sangue, derramou no altar. Quando eu olho para a pedra, eu estou lembrando, não é só porque foi consagrada lá no altar, na igreja, não. Eu dei um voto, eu fiz uma oferta de sangue. Eu fiz um voto, ó Deus, pelo meu voto, pelo meu sangue, pelo meu boi de 7 anos, como Gideão. Eu preciso estratégia, eu preciso sabedoria para comprar, para vender, para negociar, eu preciso. Você vai fazer um voto. Vai pegar essa pedra. E durante esses dias, durante o tempo que Deus determinar, você vai estar com ela nas negociações. No bolso. Na hora de assinar um negócio, comprar, vender. Vai lá no banheiro, pega, ó Deus, em nome de Jesus, me dê sabedoria. Me dê condições. Não é pela pedra, é pelo meu voto. Eu estou lembrando do voto. É igual a oferta da família, que eu falei, toda moeda que chegar na tua mão vai ser Deus te lembrando de orar pela família. Quando chega a moeda, o que você lembra? Ora pela família. Ó Deus, salva a minha casa. A pedrinha vai ser simbolizando isso. Se você crê que não vai mais errar, você vai fazer esse voto de R$700 para cima. É justamente para você que não tem, você se desafiar. Você que não tem, preste atenção. Você vai parar tudo esses dias para conseguir o seu voto. Seu primeiro desafio é, eu vou empreender, eu vou vender alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, mas eu vou conseguir o meu voto. Claro, tem gente aqui que pode fazer 7 mil, pode fazer 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Mas quem não tem nada, que a vida está só sendo de erros e falhas, você não vai ficar de fora. Você vai preparar uma oferta de R$700. Quando que você vai trazer? Quando? Quando você conseguir. Então, a pressa é sua. Quanto mais rápido eu preparo para o altar, mais rápido Deus também vai me honrar. Deus vai te dar sabedoria. Agora que eu estou falando, Deus já está te dando sabedoria. Como que eu posso
que não tenho de onde tirar, como que eu posso construir 100 reais? O que eu posso vender então? O que eu posso abrir mão para conseguir 700 reais? Eu vou dar um jeito. Porque eu posso, eu consigo, eu realizo. O diabo está dizendo, você não pode. O diabo acabou de soprar, você não consegue. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Quem já tem agora, Deus te move para você dar agora. Bispo, eu tenho aqui 1.000 reais, 2.000, 10.000, e Deus me move, me dizendo que esse é o meu segundo boi. E eu vou dar. Você vai dar, vai transferir. Você está virtualmente, você vai transferir. Vai mandar o seu comprovante, seu voto aí no nosso WhatsApp. E vai dizer aí, está aí o voto da sabedoria. E aí você que está no Brasil, eu vou mandar para você. Você paga as despesas do correio, eu vou mandar para você. E você vai estar todo dia fazendo essa oração com essa pedra. Você vai ver acontecer aqui testemunhos que você nunca viu. Você vai colocar lá na causa que tem na justiça, em cima da causa, em cima do processo. Vai colocar lá em cima da sua mesa. Eu tô ali na mesa, aí eu tiro do bolso, boto lá em cima da mesa. Você vai usar a sua fé. Você vai ver Deus operar maravilhas na sua vida. Você crê nisso? Então, se você crê, dá um jeito. Eu tenho hoje, você vai fazer hoje. Eu não tenho, eu vou fazer o voto. Eu vou lutar, vou preparar. Você conseguiu amanhã, você transfere. Você conseguiu quarta, você traz. Conseguiu domingo que vem, você traz domingo. Não conseguiu? Quando você conseguir, você vai trazer. Quem está aqui, você vai pegar o envelope, você vai escrever 700 que não erravam. Você não vai esquecer. 700 que não erravam. Eu não vou mais errar. Você que está virtualmente e crê que é Deus te honrando. Você crê que é Deus, você vai fazer, escreve aí. Eu não vou mais errar. Começando hoje com esse voto. Pode escrever, quem vai fazer? Escreve aí, eu não vou mais errar, começando hoje com esse voto. Aí você está assim, ô bispo, acabei de fazer um voto ontem, ó. Se não fosse esse, você está querendo pregar para Deus? Deus não sabe não. Deus não sabe não o que você fez. Mas Deus está te chamando para mais. Gideão não tinha acabado de dar o cabrito? Tinha ou não tinha? O anjo, pá, botou o cajado, fogo veio. Imagina Gideão todo feliz. Aí o anjo falou, você quer maravilha, né? É. Então não é isso aqui não. Não é cabrito não. É o segundo boi de 7 anos. Bora pegar o segundo boi. Então Deus está te chamando, te desafiando. Primeiro testemunho numa campanha é a conquista do voto. Luta. Você vai ver onde Deus vai te colocar. Quem vai fazer, escreve, eu não vou mais errar. Começando hoje com esse voto. Está aqui Giovanni, Fernando. Vai escrevendo. E aí, quem está fora do país, eu não sei se dá para a gente mandar fora do país. Se der, a gente manda. Se não der, você vai fazer o voto. Eu pego um papel, escrevo o teu nome, enrolo aqui numa pedra dessa e deixo aqui. Simbolizando a sua vida. Mas você vai ver milagre. Amém? Quem crê que a partir de hoje, tudo que deu errado vai dar certo. Fique em pé. Porque se eu creio que Deus vai me dar coisas grandes, maravilhas, e eu não tenho disposição para lutar, para preparar 700 reais, eu não creio que Ele vai fazer maravilhas. Porque eu não estou limitando você. Eu estaria te limitando se eu dissesse assim, é para trazer até amanhã. Até hoje. Não, estou dizendo para você, você vai trazer quando? Quando que você vai trazer? Quando, gente? Quando você tiver. Então significa que você vai ficar de braços cruzados esperando cair do céu? Não. Você vai lutar. Você vai fazer a sua parte, vai se desdobrar. E quando Deus vê isso, você se movendo, Ele já te dá sabedoria, espiritualidade.
já te condiciona para você honrá-lo. Cadê as? Está aqui, ó. Botei aqui algumas. Tem até uma imagem aí, não tem? Bota aí. Pega ali para mim, ali dentro. Tem uma outra caixinha ali com uma... Não, deixa isso aqui, porque às vezes as pessoas não vão nem fazer, né? Ninguém quer acertar, fazer o quê? O que eu posso fazer? Hã? Isso aí ficou azul, rapaz. Não dá para ver, não. Não tem cor, não. Isso aí, tira isso aí. Isso aí não é ametista, não. Isso aí, pelo menos a foto aí que você fez aí. Essa aí daí dá para ver. É ou não é? Quem está virtualmente fica em pé também. Ô bispo, eu acho que isso é para roubar meu dinheiro. Então não é para você que eu estou pregando. Vai para a caverna. Estou pregando para quem crê. Milagre é para quem crê. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Não diga nada. Meu Deus, faz essa pessoa entender que quem está falando é o Senhor. Porque, meu Pai, quando entra a sabedoria divina do alto, o Senhor tira o pobre do pó, o desvalido do monturo. Esse voto que o Senhor está chamando essa pessoa para fazer, não é para ela dar o que está sobrando, não. É justamente para quem não tem. Para quem não tem de onde tirar, para quem não tem condições. Ela vai apresentar uma oferta de sangue. Nesse momento, meu Deus, que ela decide obedecer, que ela decide te honrar, eu já peço ao Senhor que o Senhor dê sabedoria para ela. Que agora, meu Deus, venha mudar algo dentro dela. Muda algo dentro dela. Muda, meu Pai, dentro dela. Muda, meu Deus. Muda dentro dela. Porque ela não pode duvidar da tua grandeza. O problema não são R$700, o problema é crer. Porque quando ela crê, ela dá um jeito. Ela passa a receber habilidade. Quando ela crê, ela dá um jeito, meu Pai. Então, em nome de Jesus, meu Deus, no momento que essa pessoa vir aqui, pegar essa pedra, que eu consagro a Ti, eu consagro ao Senhor, quando ela tocar nessa pedra, pela fé, ela vai estar tocando na prosperidade, na abundância que o Senhor dá a ela. Quando essa pedra chegar para esse que está virtualmente, chega também a prosperidade, chega também a abundância. E nesse momento que essa pessoa ouve o barulho dessa pedra, o espírito da miséria cai por terra. Espírito da pobreza, sai! Em nome de Jesus, meu Pai, nesse momento, ela passa a ter meta. Ela passa a ter um ideal, um objetivo, visão. Nesse momento, meu Pai, eu determino, prospera essas pessoas, enriqueça essas pessoas, dê o melhor dessa terra para essas pessoas. Coloque as mãos na sua cabeça, respira fundo e fala: Deus, me ilumina, me capacita, porque eu não vou mais errar. Começando com esse voto, eu vou acertar, vou dar um jeito. Não vou dar desculpa, não, vou dar um jeito. Porque eu creio, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, na Tua palavra. Só você que vai fazer esse voto. Sai do seu lugar, se aproxima aqui do altar. Só vem aqui diante do altar primeiro. Os demais fiquem em pé, fecha os olhos. Mas quem vai fazer, se aproxima aqui primeiro. E fecha os olhos de novo. Quem está virtualmente, em espírito, com os olhos fechados,
Você vai perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu sacrifique? Porque eu estava pensando em sacrificar o cabrito. Mas o Senhor quer o segundo boi de 7 anos, né? Então o que o Senhor quer? Você que está aí virtualmente, você que está aqui também, você vai perguntar a Deus, eu já entendi que para quem não tem nada, para esse que não tem nada, ele vai preparar R$700. Mas o Senhor me conhece. Ninguém te engana. O Senhor conhece a minha condição, a minha situação. O que o Senhor quer que eu faça? Para um, Deus está falando, é 7.000. É esses 7.000 aí. Para outro, Deus está falando, é o 1.000. Menor virá a ser 1.000. Para outro, Deus está falando, são aqueles 10.000 lá. Para outro, Deus está falando, são aqueles 50.000 lá. Deus está falando que vai te deixar na dependência dEle. Mas uma coisa é certa, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Tem que mudar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu determino que todas essas pessoas vão dar testemunho. Eu já quero ver hoje testemunho, já quero ouvir hoje. Pessoas falando assim, ó, eu fiz o voto e já uma porta abriu. Eu fiz o voto, uma venda aconteceu. Eu fiz o voto e um milagre aconteceu. Meu Pai, está decretado hoje, esse povo não vai mais errar. E você que ainda está aí no seu lugar, pergunta para Deus. Fala, Deus, o Senhor quer? O Senhor quer que eu faça? O Senhor quer, meu Pai? Então já que o Senhor quer, me dê coragem, me dê disposição, porque eu estou cheio de contas para pagar, estou cheio de problemas para resolver. Me capacita, me condiciona. E Deus aí agora já vai te dar sabedoria. Deus vai falar, faz isso. Faz isso. E se Deus te instrui, você se aproxima aqui do altar. Eu oro, meu Deus, para que todos façam. Durante esses dias eu vou falar desses votos, desse voto, que eu quero ver todo esse povo com sabedoria, prosperando e estabelecendo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Se você vai fazer hoje, já tem como transferir, fazer o voto, você vai transferir. Você que não tem como fazer hoje, você vai pegar um envelope, branco, qualquer um envelope. Você vai escrever assim, ó. Eu não vou mais errar. E guarda esse envelope na tua carteira, bolsa, anda com ele. Preparou, conseguiu, anda com ele no sentido assim. Você vai juntando, deixa na cabeceira da sua cama então. Consegui R$100, coloco lá. 50, coloco lá. Vai juntando. Quando você tiver, na hora da oferta do voto, você vem e entrega. Então você que vai fazer, pega ali o envelope, sobe aqui, pega uma pedra, você vai andar com ela, orar com ela, viver com ela, vai se casar com ela, por enquanto. Você vai dar testemunho. E todos vocês que agora não estão aqui, vocês vão fazer também, daqui a pouco. Amanhã, pode se preparar, porque Deus escolheu todos. Todos. Quem está virtualmente e vai fazer, você não tem como fazer agora, anota aí, eu vou conseguir. Pode anotar aí. Você fala assim, eu vou conseguir. Assim que você conseguir, você transfere, manda aqui no nosso WhatsApp, fala, ó, eu voto dos 700 escolhidos, pronto, para não ter erro. É o voto dos 700 escolhidos. Aí você faz o voto, manda o endereço, a gente vai mandar aí para você. Amém? Por incrível que pareça, pelo menos nessas que nós colocamos aqui, sobrou só 5. Se você entender que é você, sai do seu lugar e pega. Quem chegou depois tem oferta, dízimo para entregar e não entregou ainda,
Coloca aqui no gasofilácio sua oferta, seu dízimo, sua fidelidade, sua melhor oferta. Pega a sua fidelidade, coloca aqui no gasofilácio. Quem está virtualmente, eu vou colocar as contas aí, tanto para quem já vai fazer o voto dos 700, ou que Deus te toque, te chama para dar, ou a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, ainda que seja R$1, oferta. Semeia com lágrimas que você vai colher com alegria. Amém? Pode semear, porque Deus vai fazer você colher. Quarta-feira vamos estar aqui adorando a Deus, buscando a presença dEle. Sexta, libertação. Domingo, na reunião das 8 da manhã, transformação de vida, batismo com o Espírito Santo. Mas você vai ter testemunho para contar. Você vai andar com essa... Ih, rapaz, até a minha que estava aqui já foi. Ó. Você vai andar com essa pedra. Não é para adorar a pedra, é para adorar. Porque tem os apedrejadores de crente que eles vão falar, está adorando a pedra. Não, a gente não está adorando a pedra, não. A pedra está só me lembrando do meu voto. Meu sangue. Ó, Deus, está aí. Está aí, Deus. Sabedoria. Me dê sabedoria. Você vai ver, sua mente vai começar a iluminar, você vai começar a ter ideia, você vai começar a ter disposição. Você vai falar, caramba, está ali o milagre. Ó, eu não estava vendo. Deus vai trazer para as tuas mãos o melhor dessa terra. Amém? Feche os olhos, levantem as mãos. Meu Pai, abençoa todas essas pessoas, todos. Até aqueles que hoje não estão fazendo esse voto. Dê sabedoria, condições, para que ele possa entrar nesse voto. Aí ele volta aqui na quarta e ele pega o voto. Mas abençoa todos, meu Pai. Que essa semana seja de boas notícias, que essa semana seja de realizações. Eu determino que todos não vão mais errar, não vão mais falhar, mas vão ser habilidosos em tudo. Dê o melhor dessa terra a essas pessoas. Que ao saírem daqui sejam escoltados pelos teus anjos. Proteja, guarda, livra dos males físicos e espirituais. Abençoa a família, guarda os familiares e que cada um aqui tenha testemunho do Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino isso. E você que crê, diga, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Aí você vai tocar lá na carteira de trabalho, na causa na justiça, na máquina que você trabalha com ela na empresa, naquilo que representa a sua profissão, na sua cabeça, ó Deus, me dá sabedoria, me dá espiritualidade, me instrui. Você vai usar a fé. Nas suas mãos, ó Deus, traga para as minhas mãos prosperidade. Você vai ver acontecer maravilhas. Amém? Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Vão com Deus, gente. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoe.